Bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui no nosso programa de medicina baseada em evidência em cardiologia, um programa da Sociedade Mineira de Cardiologia que tem um foco na educação continuada dos nossos residentes e especializandos do estado de Minas Gerais. Eu sou Luiz Guilherme, eu sou aqui o representante do Hospital das Clínicas nesse programa e hoje nós vamos dar continuidade no módulo de valvopatias. Semana passada a gente falou um pouquinho da válvula aórtica e hoje nós vamos falar da válvula mitral, tá? É um assunto extenso, vocês vão ver que tem muitas condições associadas a esse tipo de valvopatia. Lembrando que a valvopatia é muito frequente, muito prevalente em nosso país, particularmente a valvopatia reumática, tá? Nós estamos crescendo aí com a doença degenerativa também. E dentro desse tema, quem vai nos ajudar à discussão é o grupo de Juiz de Fora do Hospital Maternidade Terezinha de Jesus. Agradeço aqui já de antemão ao Lucas, ao Giovanni e à preceptoria da Marcélia. Marcélia está com a gente desde o início do programa, é uma parceira irredutível, nos ajuda em todos os passos da sociedade. Um agradecimento muito especial a você, viu, Marcélia? E, gente, lembrando que isso aqui é um programa de educação continuada médica, tá? Ele fica ali disponível na TV SMC, todos vocês podem ter acesso grátis. É importante também destacar que aquilo que a gente vem a discutir ou a opinião que a gente vem a dar são opiniões pessoais sempre, e nem sempre elas serão opiniões da instituição SMC, da Sociedade Mineira de Cardiologia. Marcélia, Giovanni, Lucas, com vocês, tá? Vamos para a aula. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas, sou RM de Cardiologia do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus de Juiz de Fora. E junto com meu colega Giovanni, nós vamos apresentar o trabalho que versa sobre o seguinte tema: doença valvar mitral. Para contextualizar um pouco sobre a valvopatia mitral, vamos trazer um caso clínico, né? Trata-se da paciente DS, do sexo feminino, 53 anos, paciente previamente hipertensa, com uma história de AVC isquêmico em 2018, teve um infarto com supra em 2015, com necessidade de angioplastia, tem uma estenose mitral de etiologia reumática e fibrilação atrial. Ela fazia uso do enalapril, do carvedilol, da simvastatina, do Marevan, a amitriptilina e a furosemida pela manhã. É uma paciente que fazia um segmento no ambulatorial conosco devido à valvopatia e veio queixando uma dispneia classe funcional NIRA 3. Diante disso, a gente acabou solicitando um ecocardiograma transtorácico. No exame físico, a gente observava um sopro diastólico em foco mitral. A paciente, então, realizou um ecocardiograma transtorácico no dia 24/10/2023, né, que evidenciou uma válvula mitral espessada, de aspecto reumático, com uma estenose moderada importante e regurgitação leve. Teve um score de Wilkins em bloco estimado em 8 pontos, além de aumento importante do átrio esquerdo. Diante disso, foi optado pela valvoplastia percutânea por balão. Aqui nós temos a imagem da nossa paciente. Portanto, vamos conhecer um pouco mais sobre a válvula mitral e suas patologias para entender um pouco da patologia da nossa paciente. A válvula mitral é uma válvula bicúspide atrioventricular localizada no coração esquerdo, que impede a regurgitação do sangue do ventrículo esquerdo para o ato esquerdo durante a sístole. E ela recebeu seu nome devido à semelhança com o adereço litúrgico, muito utilizado por entidades cristãs. Ela é composta por 5 componentes, né? A válvula mitral ela é composta pelo anel mitral, que é um tecido fibroso que circunda o orifício valvar. Ela atua como um esfíncter, impedindo essa regurgitação do sangue durante a sístole. O folheto posterior, que tem um aspecto semilunar, é um pouco mais fino, então facilita ele a ser acometido pela febre reumática ou até pela mesma calcificação senil. O folheto anterior, que é mais grosso que o folheto posterior, tendo um aspecto de língua. As cordas tendíneas, que são tecidos fibrosos, ricos em colágenos, que, junto com os músculos papilares que inserem no ventrículo, impede esse prolapso da válvula. Aqui temos uma esquematização da anatomia da válvula mitral. Como podemos ver, o aspecto em língua do folheto anterior, folheto posterior com seu aspecto semilunar, folheto anterior faz essa divisa com a raiz da aorta. Aqui as comissuras da válvula mitral. E podemos ver também uma representação das cordas tendíneas.
que pode ser dividida em primária ou marginal e secundária ou intermediária. Um outro aspecto anatômico importante, principalmente durante o eco, é importante a gente lembrar que no ecocardiograma a válvula mitral vai ter esse formato parabolóide parabólica, semelhante a uma batata Ruffles. Ela é importante para a gente também diagnosticar um prolapso mitral, onde ela vai perder essa arquitetura anatômica no eco. Dando seguimento agora sobre as patologias da válvula mitral, vamos começar sobre a estenose mitral, que é até o que a nossa paciente tinha, né? Nela, nós vamos ter uma redução do orifício valvar mitral, que vai fazer com que o sangue passe com maior dificuldade do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo durante a diástole. E a principal causa no Brasil e no mundo de estenose mitral ainda é de origem reumática, sendo que 79% da estenose mitral reumática se concentra em países subdesenvolvidos. A gente está tendo um aumento considerável da estenose mitral degenerativa, principalmente em países desenvolvidos, né, onde temos, seja por conta do aumento da expectativa de vida, ou até mesmo da qualidade de vida, e até mesmo melhores de técnicas diagnósticas. E esse incidência de estenose mitral é maior no sexo feminino. Aqui nós temos uma esquematização da incidência da doença cardíaca reumática. Como podemos ver, tem uma incidência bem maior em países subdesenvolvidos, como na África, no Sudoeste Asiático. Temos uma incidência grande também na América Latina, inclusive aqui no Brasil, uma incidência bem pequena na América do Norte, Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia e Japão. As duas principais causas de estenose mitral são a estenose mitral reumática e a estenose mitral degenerativa. Nós temos outras causas, como uma lesão actínica por conta da radiação, ou uma estenose mitral congênita, doença de Fabry também pode cursar com estenose mitral, síndrome carcinoide, até mesmo lúpus pode gerar uma estenose mitral, entre outras etiologias que são bem raras, né? A estenose mitral reumática ela é causada por uma reação cruzada com anticorpos após a febre reumática aguda. E os sintomas surgem 3 a 4 décadas após o episódio agudo. E ela tem como característica no eco essa fusão comissural e espessamento das cúspides, dando um aspecto de boca de peixe. E ela tem uma redução da mobilidade do folheto posterior. Como eu falei, por ele ser mais fino, ele acaba sendo mais propenso a esse acometimento. Ele pode ficar até imóvel durante o eco. Em geral, temos um acometimento conjunto do aparelho subvalvar. Na estenose mitral degenerativa, ela acomete idosos, né? A origem ainda está um pouco indefinida, mas acredito que isso é por conta de uma inflamação crônica, calcificação no decorrer dos anos. Isso se dá porque tem muita associação com pacientes já com doença renal crônica um pouco mais avançada, doença aterosclerótica também associada. E nela nós vamos ter essa calcificação do valvar do anel mitral e não teremos a fusão comissural que é observada na estenose mitral reumática. Então, assim, a estenose mitral reumática vai ter essa redução da área transversal do orifício e, de forma retrógrada, vai repercutir tanto anatomicamente quanto hemodinamicamente os outros órgãos do paciente, né? Com essa redução da área, nós vamos ter um aumento do gradiente de pressão atrioventricular, que, consequentemente, gerará um aumento da pressão venosa pulmonar e da pressão em cunha da artéria pulmonar. Com isso, nós teremos uma redução da complacência do pulmão. Então, diante disso tudo, desse cometimento retrógrado da estenose mitral, nós vamos desenvolver, o paciente acaba desenvolvendo uma hipertensão pulmonar por conta do aumento dessa pressão do ato esquerdo, como uma constrição arteriolar pulmonar, o edema intersticial de paredes de vasos pulmonares e obstrução do leito vascular pulmonar. Com isso também, de forma retrógrada, a hipertensão pulmonar vai acabar cometendo o coração direito, gerando um aumento do ventrículo direito, uma insuficiência tricúspide pulmonar, dependendo do grau que já está avançando a estenose mitral, e até mesmo uma insuficiência do coração direito. Os sintomas na estenose mitral ocorrem quando nós temos uma alteração na frequência cardíaca, ou no débito cardíaco, ou até mesmo uma alteração no estado volumétrico do sangue circulante. Então, uma anemia vai ter essa redução, pode gerar sintomas também. E o principal sintoma é a dispneia aos esforços, porém, dependendo do grau
de avanço, poder gerar dispneia em repouso. Vamos ter associado também tosse, pode ter ortopneia e dispneia paroxística noturna. Podemos ter sintomas de insuficiência cardíaca direita, como edema maleolar, hepatosplenomegalia. Podemos ter hemoptise devido à hipertensão pulmonar, que vai gerar uma desconexão vasobrônquica. E o remodelamento atrial pode cursar com uma fibrilação atrial e, consequentemente, fenômenos embólicos. No exame físico, nós vamos achar um sopro característico da estenose mitral, é o sopro diastólico inflar. Ele é mais audível na ponta do coração, no foco mitral, com o paciente deitado no decúbito lateral. Ela piora com os esforços físicos leves e sua duração tem relação com a gravidade da estenose mitral. Quanto mais longo o sopro, mais grave é a estenose mitral. Podemos observar também a hiperfonese de B1 e P2, né, por conta da hipertensão pulmonar, desdobramento de B12, estalido de abertura da válvula mitral, a face mitral, que é até representada por essa figura aqui, onde teremos um rubor maleolar, malar, e o paciente vai ter faces aflita e cianótica. É, Podemos achar também no exame físico sinais de insuficiência de coração direito, como edema membro inferior, ascite, hepatosplenomegalia, e até mesmo um sinal de congestão pulmonar, né? Se cursar com uma insuficiência tricúspide, nós vamos observar um sopro holossistólico mais audível em borda external esquerda, que piora durante a inspiração. E se tiver já o cometimento da insuficiência pulmonar, da válvula pulmonar, nós vamos ter o sopro de Graham-Hill, que é um sopro diastólico decrescente, também mais audível em borda external esquerda. Aqui nós temos o som do sopro diastólico ruflado da estenose mitral. E na radiografia é um exame assim, que a gente vai ver essa alteração estrutural cardíaca. A gente vai ver uma elevação do brônquio fonte esquerdo, que é o sinal da bailarina, um duplo contorno atrial à direita, que é decorrente do aumento do átrio esquerdo, e podemos ver também um deslocamento posterior do esôfago, quando a gente faz uma radiografia baritária. Pode-se observar também sinais de congestão pulmonar. Também que esses achados radiográficos também é comum tanto da estenose mitral quanto da insuficiência mitral. No eletrocardiograma, nós vamos ver essa alteração devido ao remodelamento das câmeras cardíacas. Teremos sobrecarga de ato esquerdo, onde vai ser observado o prolongamento da onda P e o sinal de Morris em V1, e uma sobrecarga do ato direito, onde teremos uma B mais apiculada. Né? Pode desenvolver a fibrilação atrial, que é caracterizada por onda F menores e ritmo irregular, e além de um desvio de eixo cardíaco para a direita, se já tivermos esse crescimento do coração direito. E o eletrocardiograma é de suma importância tanto para diagnóstico quanto para a estratificação de gravidade da estenose mitral. Que nela a gente vai conseguir avaliar o aparelho valvar, o aparelho subvalvar, as câmaras cardíacas, tanto na sua dimensão quanto na sua função. Na estenose mitral, nós vamos observar o folheto posterior bem restrito, praticamente imóvel, né? E a abóbada do folheto anterior durante a diástole vai formar semelhante a um taco de hóquei durante a diástole. E na estenose mitral degenerativa, nós vamos ter uma calcificação principalmente medial do folheto. Eles costumam poupar a parte apical desse folheto. Diante disso, né, a gente pode determinar a estenose mitral grave com uma área valvar menor ou igual a 1,5 centímetros quadrados, um gradiente médio átrio esquerdo, ventrículo esquerdo maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio, e uma PSAP maior ou igual a 50 milímetros de mercúrio em repouso ou 60 milímetros de mercúrio durante o esforço. A diretriz americana, ela divide a estenose mitral em 4 estágios quanto à sua gravidade. O estágio A é um paciente que tem risco de desenvolver estenose mitral, como um paciente que teve febre reumática durante a infância, durante a adolescência, uns anos atrás. O estágio B é um paciente que tem uma estenose mitral progressiva. Ele vai ter alteração no eco, quando esse remodelamento atrial, pode ter até um aumento da pressão pulmonar, mas vai ter uma área valvar maior que 1,5 centímetros quadrados. O grupo C é a estenose mitral grave assintomática.
o paciente vai ter os parâmetros de gravidade da estenose mitral grave no eco, mas o paciente não vai apresentar nenhum sintoma. E no estágio D, é a estenose mitral grave sintomática, ou seja, também vai ter os critérios de gravidade para a estenose mitral grave e vai ter dispneia principalmente aos esforços, diminuindo a sua tolerância ao exercício físico e até mesmo limitando a atividade diária do paciente. Bom, a gente viu um pouco sobre a anatomia da válvula mitral, descobrimos durante a etiologia dessa estenose mitral e as suas repercussões clínicas e hemodinâmicas. Diante disso, o que a gente faz na propedêutica desse paciente? Né? Como na medicina a gente acaba se baseando em scores, e na estenose mitral nós temos dois scores de suma importância, que é o score de Wilks-Block e o ECHO score. O score de Wilks-Block ele é importante para determinar se o paciente é elegível para a valvoplastia percutânea por balão. Né? Sua pontuação vai de 4 a 16 pontos e avalia a mobilidade da válvula, o espessamento das cúspides, o espessamento subvalvar e a calcificação valvar. Se a pontuação for menor ou igual a 8, ou menor que 9, né, é favorável à valvoplastia percutânea por balão. Já o Epscore, né, ele é realizado em pacientes candidatos à valvoplastia percutânea por balão e ela utiliza 4 critérios. Dois já bem estabelecidos pela literatura, que é a área da válvula mitral e envolvimento subvalvar, e traz dois novos critérios, que é o deslocamento máximo do folheto e a razão da área comissural. E é definido, sua pontuação vai de 0 a 11 pontos e definido como um baixo risco 0 a 3 pontos, risco intermediário 4 a 5 e alto risco 6 a 11 pontos. Sua pontuação, de acordo com se uma área valvar for menor ou igual a 1 cm², terá 2 pontos. Um deslocamento máximo do folheto menor ou igual a 12 milímetros, nós teremos 3 pontos. Uma razão comissural maior ou igual a 1,25 gerará 3 pontos também. E o envolvimento subvalvar também acarreterá em 3 pontos. Ele é muito valioso na previsão de desfecho, no grau de abertura da válvula mitral e na menor probabilidade de causar uma regurgitação mitral, principalmente em pacientes com o risco intermediário pelo score de Wilks-Block. O tratamento clínico da estenose mitral, a gente tentar controlar, melhorar os sintomas do paciente. Como falei que a alteração da frequência cardíaca pode se predispor aos sintomas. Então, paciente sintomático com uma fibrilação atrial, a gente vai utilizar beta-bloqueador. Pode ser uma alternativa para controle de frequência, um bloqueador de canais de cálcio e vabradina. Lembra que a vabradina tem que estar em ritmo sinusal, com uma frequência acima de 70. A gente tem que controlar os fatores de risco que podem gerar os sintomas, como corrigir uma anemia do paciente, tratar o hipertireoidismo. Se o paciente já tiver desenvolvido uma FA ou tem uma embolia prévia ou trombo de ato esquerdo, nós temos que anticoagular esse paciente com varfarina e manter sempre o RNI entre 2 e 3. Se for de etiologia reumática, utilizar bezetacil para o tratamento. E em paciente já com sinais de congestão, a gente usa o diurético de alça. E aqui temos dois fluxogramas explicando o tratamento das duas principais causas de estenose mitral. Na estenose mitral degenerativa, o tratamento inicial é clínico e a gente geralmente mantém tratamento clínico, porque geralmente a válvula está muito calcificada, o que dificulta a sua intervenção, seja cirurgicamente ou transcatéter. Então, assim, a gente pode optar em alguns casos de exceção pela cirurgia e pelo implante valvar mitral transcatéter, se refratário ao tratamento clínico, mas é exceção os pacientes submetidos a essa correção invasiva. Na estenose mitral reumática, nós vamos ver a área da válvula mitral. Se for menor ou igual a 1,5 cm², e o paciente está no estágio D, ou seja, sintomático, desde que não tenha uma contraindicação à cirurgia, temos evidência no ar de cirurgia da troca valvar mitral. Se o paciente tiver uma contraindicação cirúrgica para o procedimento, nós podemos optar pela valvoplastia perfurando por balão, onde temos evidência 2B. Já no paciente no estágio C, ou seja, tem uma área valvar menor ou igual a 1,5 cm², mas está assintomático, vamos avaliar os fatores complicadores. Se o paciente tiver uma FA nova, nós podemos optar pela valvoplastia perfurando por balão
tendo uma evidência 2B. E se tiver uma hipertensão pulmonar, podemos também, por esse mesmo procedimento, onde temos uma evidência 2A para valvoplastia. Em pacientes com uma área valvar maior ou que 1,5 centímetros quadrados, ou seja, um paciente já no estágio B, e tiver sintomas aos esforços, a gente pode avaliar essa valvoplastia perfurando por balão também, tendo evidência 2B. Bom, então, retornando ao caso da nossa paciente, né? Ela, lembrando que ela tinha um score de Wilks em bloco de 8, ela foi submetida à valvoplastia percutânea por balão em maio desse ano, e no início do mês, porém no dia 29 de maio de 2025, o paciente retorna ao pronto atendimento do nosso hospital com um quadro de espineios moderados esforços associado à ortopneia e dispneia paroxística noturna, além de uma radiografia de tórax com sinais de congestão pulmonar. Com isso, o paciente foi submetido a um novo ecocardiograma transtorácico, que foi observada uma regurgitação valvar mitral importante em efeito de coanda no interior do lado esquerdo, além de uma estenose mitral discreta com abertura de folhetos em formato de taco de Roque, com hipertensão pulmonar e PSAP estimada de 90 milímetros de mercúrio. Diante disso, a gente acabou optando pela cirurgia cardiovascular com troca valvar. Agora passo a palavra para o meu nobre colega Giovanni. Bom dia a todos, eu sou Giovanni, fiquei encarregado de apresentar a parte da insuficiência mitral. Vou começar aqui apresentando. A insuficiência mitral é a regurgitação anormal de sangue para o átrio esquerdo que vai ocorrer durante a sístole ventricular decorrente de uma alteração do aparelho valvar mitral. Como sua epidemiologia é a segunda valvopatia mais comum nos países desenvolvidos, perdendo apenas para a estenose aórtica, que é uma prevalência estimada em 1,7% da população geral, e em idosos com mais de 75 anos pode chegar a quase 10% nas suas formas moderadas a grave, sendo que ela aumenta de acordo com a expectativa de vida também. Nos países desenvolvidos, a predominância é pela doença degenerativa, né? No Brasil, a doença reumática, então, é uma causa importante, especialmente em populações mais jovens. Aqui é a primeira imagem mostrando a doença degenerativa, né? A doença de Barro, com acometimento aí dos folhetos mitrais, e a segunda imagem representa o acometimento mitral da válvula reumática nos seus mais variados graus. Ela vai se classificar em insuficiência mitral aguda e crônica, né? Na aguda vai ocorrer uma disfunção valvar súbita, podendo ser decorrente da ruptura do músculo papilar, destruição aguda dos folhetos ou ruptura da cordoalha tendina. Isso vai fazer com que ocorra uma sobrecarga volêmica aguda nesses pacientes, podendo levar aí a congestão pulmonar, choque de espineia, choque cardiogênico, um quadro bem mais agudo mesmo. O tratamento, muitas das vezes, acaba sendo um tratamento cirúrgico. E aqui mostrando a imagem, essa segunda imagem mostrando a representação ecocardiográfica da ruptura do músculo papilar, né, decorrendo aí com uma insuficiência mitral regurgitativa importante. Passando agora para a parte da insuficiência mitral crônica, ela vai se dividir em primária e secundária. Na primária vai ocorrer o acometimento do aparato valvar mitral como um todo, né, podendo ser decorrente aí da degenerativa, principalmente representada pelo prolapso valvar mitral e calcificação da anel mitral, pode ser decorrente ainda da etiologia reumática, além de outras como endocardite, deformidades congênitas, doenças do tecido conectivo, como Marfan, Ehlers-Danlos e o lúpus. Aqui só representar a imagem do prolapso valvar mitral, essa primeira aqui, que ocorre, né, durante a sístole ventricular, um prolapso dos folhetos mitrais em direção ao átrio esquerdo, né? E isso vai estar acima de 2 milímetros acima do plano do anel valvar mitral, né? Isso pode, com o tempo, gerar uma disfunção do anel valvar mitral, que é representado pela segunda imagem, que é como se ocorresse um deslocamento anormal do anel valvar mitral em direção ao átrio esquerdo, aí como se ele estivesse se afastando da direção do ventrículo esquerdo também. Parece que ele meio que soltou nessa região. Passando agora para a parte da insuficiência mitral crônica de etiologia secundária, vai ser uma doença relacionada à dilatação das câmaras esquerdas, pode ser decorrente aí da cardiopatia isquêmica, da cardiopatia dilatada nas suas mais variadas etiologias, desde uma miocardite até alguma doença genética mais rara, e vem crescendo também atualmente o diagnóstico da insuficiência secundária de etiologia atriogênica.
Aqui, uma imagem representativa de um átrio esquerdo bem dilatado, mostrando uma dilatação do anel valvar mitral secundário a esse átrio dilatado. E aqui a segunda imagem, mostrando para a gente um ventrículo esquerdo dilatado, gerando uma insuficiência mitral secundária. Falando um pouco melhor da insuficiência mitral de etiologia atriogênica, ela vai ocorrer em pacientes que apresentam fibrilação atrial crônica e associada com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Nesses pacientes, o ventrículo esquerdo vai ser de tamanho e função normais e vai ocorrer essa dilatação do anel atrial mitral e decorrente aí da alteração do átrio. Uma imagem esquemática mostrando um átrio esquerdo aqui bem dilatado, gerando uma hipertensão atrial, vai decorrer, vai culminar aí com dilatação do anel atrial. E as duas outras imagens mostrando o ventrículo esquerdo mais dilatado, gerando a insuficiência mitral secundária, decorrente aí da dilatação do ventrículo esquerdo. Sobre a fisiopatologia, inicialmente vai ocorrer, então, essa sobrecarga de volume. Nesses pacientes, o coração vai tentar se adaptar de alguma forma com esse volume de sangue aumentado, então ele vai fazer uma hipertrofia ventricular recêntrica e dilatação de átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, fazendo com que ocorra a acomodação do volume de sangue regurgitante. Nesse sentido, o volume diastólico vai ser aumentado, o volume sistólico normal, com a fração de ejeção estando aí superestimada. Essa é a fase compensada, onde o paciente é assintomático e tem um diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo menor do que 40 milímetros e uma fração de ejeção ainda mantendo acima de 60%. Sobre as manifestações clínicas, podem ser as mais variadas, desde pacientes assintomáticos até pacientes com franca insuficiência cardíaca, né? Mas o sintoma mais presente que a gente sempre deve buscar na nossa anamnese é a presença de dispneia, que inicialmente vai ocorrer a presença dos esforços, como, por exemplo, a gestação, um esforço físico mesmo. Vai ocorrer também presença de fadiga, palpitações, aí podendo ser secundária a uma fibrilação atrial, e até mesmo sintomas de insuficiência do ventrículo direito, quando essa insuficiência mitral já está num grau mais avançado. Aqui falando da parte do exame físico, nós vamos ter um ictus amplo, hiperdinâmico, com desvio para a esquerda, associado ou não à frente, a depender da gravidade da insuficiência mitral. O sopro é um sopro característico, holossistólico regurgitativo, que vai irradiar para a axila e vai ser mais audível em decúbito lateral esquerdo, ali no foco mitral. A B1 é hipofonética, B2 hiperfonética, e a B3 ela vai conseguir ser auscultada quando tiver um volume regurgitante aumentado no ventrículo esquerdo. Além, claro, de sinais clínicos de insuficiência cardíaca, a gente deve sempre estar em busca aí no nosso exame físico. Aqui o sopro representativo da insuficiência mitral. Passando agora para a parte do diagnóstico, a gente sempre vai suspeitar, então, quando o paciente tem uma anamnese, um exame físico, a gente vai partir para exames de imagem que vão nos auxiliar aí no diagnóstico. A gente vai realizar nesse paciente, então, um eletrocardiograma, radiografia de tórax, como o Lucas havia falado anteriormente, né? Buscando aí sinais de sobrecarga de câmara, sinais de congestão pulmonar e alterações características na radiografia. O ecocardiograma vai ser o exame inicial de escolha que vai nos dar a gravidade e a classificação dessa doença valvar. A ressonância cardíaca vai ser útil em alguns casos selecionados e o ecocardiograma transesofágico também tem o seu valor, principalmente quando o paciente vai ser submetido a algum procedimento cirúrgico ou até mesmo no intraoperatório. Sobre a classificação ecocardiográfica, esse exame vai nos permitir diferenciar a etiologia, se é uma primária, secundária, vai nos graduar a gravidade e vai nos mostrar o estado em que está o ventrículo esquerdo. Sobre a classificação ecocardiográfica, ela vai ser dividida em discreta, moderada e importante. Na importante, vamos ter uma área do jato em relação à área do ventrículo esquerdo maior do que 40%, uma vena contracta acima de 7 milímetros, um volume regurgitante acima de 60 ml por batimento, um orifício de regurgitante acima de 40 centímetros quadrados e uma fração regurgitante acima de 50%. A ressonância magnética cardíaca vai ser um exame de suma importância
Quando a qualidade do ecocardiograma for ruim, por exemplo, pacientes que têm uma janela ruim pela questão da obesidade e tal, esse exame vai ser fundamental. Além disso, ele é capaz de fazer uma detecção precoce do remodelamento e fibrose, além de estratificar a presença de risco arrítmico no prolapso valvar mitral arrítmico. Esse vai ser definido quando ocorrer o prolapso valvar mitral e for associado a arritmias ventriculares complexas, quando não estiver ou algum outro substrato arrítmico que justifique essa alteração. É muito relacionada também à disjunção do anel valvar mitral, que vai levar ao estresse mecânico das fibras ali do ventrículo esquerdo, isso vai provocar fibrose, que vai ser substrato para a presença de arritmias mais graves. O prolapso, estima-se que o prolapso valvar mitral, juntamente com a insuficiência mitral de moderada a grave, vai aumentar em cerca de 2 vezes o risco de morte súbita. Aqui mostrando uma representação ecocardiográfica da disjunção do anel valvar mitral, onde a gente vai notar que ocorre esse deslocamento anormal aqui da base do anel valvar em relação à parede posterior do ventrículo esquerdo. E agora a gente diagnosticou, a gente estratificou esse paciente, o que vamos fazer? Inicialmente, pensar no tratamento medicamentoso, porém, foi provado que não há evidência que sustente o uso de vasodilatadores, principalmente nos pacientes que têm a insuficiência mitral primária. Já nos pacientes que apresentam insuficiência mitral e têm fração de ejeção reduzida, o tratamento deve ser feito com base nas nossas diretrizes, tratamento clínico otimizado da melhor forma para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Passando agora para a parte intervencionista, a gente vai dividir inicialmente esses pacientes em insuficiência mitral leve a moderada, que vão ser seguidos de uma forma clínica e ecocardiográfica, né? E os pacientes que têm insuficiência mitral primária crônica grave, a gente vai avaliar primeiramente a presença de sintomas. Se o paciente é sintomático, ele vai ter indicação de realização de cirurgia, dando aí uma preferência pelo reparo valvar mitral. E se caso não tiver anatomia favorável, vai ser realizado a troca valvar mitral. Porém, se o paciente for inoperável, tiver alto risco para a realização desse procedimento, acaba que a gente tem como alternativa a realização do MitraClip, que seria a plastia percutânea. Se o paciente tiver insuficiência mitral grave e for assintomático, a gente vai avaliar a presença de outros complicadores, que são a disfunção do ventrículo esquerdo abaixo de 60%, o diâmetro sistólico maior do que 40 milímetros. Esses pacientes são indicados a realização de cirurgia. Se ele não tiver esses critérios, a gente vai avaliar presença de fibrilação atrial nova ou presença de hipertensão em artéria pulmonar acima de 50 milímetros. Esses pacientes também vão ser indicados a realização de cirurgia, porque eles já estão apresentando complicadores da insuficiência valvar. Em relação à plastia do prolapso valvar mitral, ela é o procedimento de escolha desse grupo selecionado, mostrou-se aí um benefício em centros experientes, chegando a quase 95% de sucesso, com a menor taxa de reoperação dentro de 10 anos, sendo que não ocorre nesse cenário aqueles inconvenientes de junção, aqueles inconvenientes das válvulas mecânicas. Aqui mostrando 2 imagens para a gente sobre a realização da plastia. A primeira mostra uma remoção da escala posterior, seguido de fixação em anuloplastia, com bom sucesso final. E a segunda imagem mostra para a gente a ruptura da cordoalha tendínea com reconstrução, seguido de anuloplastia, também com sucesso final. Passando agora para a parte do tratamento da insuficiência mitral em sua forma secundária, o tratamento aqui a gente deve frisar que deve ser baseado principalmente no tratamento clínico otimizado da melhor forma possível. Porém, se o paciente não responde ao tratamento clínico e mantém ainda sintomático com dispneia NIRA 2 a 4, a gente pode pensar em procedimentos alternativos para tentar auxiliar esse paciente. O primeiro deles vai ser a realização do MitraClip. Se a insuficiência mitral for moderada a grave, o paciente tiver uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo entre 20% e 50%, e um diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo menor do que 70%, ou seja, o paciente também não pode estar com esse ventrículo esquerdo também já muito dilatado.
Se caso o paciente tiver uma anatomia desfavorável à realização do MitraClip ou for realizar algum outro procedimento cirúrgico cardíaco, por exemplo, uma outra troca valvar ou uma cirurgia de revascularização, ele pode ser nesse momento também realizada a troca valvar ou plastia valvar mitral. Sempre lembrando que esses casos selecionados devem ser avaliados de forma individualmente, juntamente com o HeartTeam, que o benefício na literatura ainda não é muito bem comprovado assim. Passando agora para a parte dos grandes trials que tem para nos direcionar em relação ao tratamento da valvoplastia, da plastia mitral de etiologia secundária, a gente tem o estudo MITRA-FR, que foi um estudo realizado na França, que pegou 304 pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, sintomáticos a despeito do tratamento clínico e tinham insuficiência mitral secundária grave. No grupo intervenção, foi realizado o reparo valvar percutâneo juntamente pelo MitraClip, junto com o tratamento clínico otimizado, e no grupo controle, tratamento clínico otimizado isolado. Como desfecho primário, foi avaliado a morte por qualquer causa, hospitalização por causa cardíaca dentro de um ano, com tempo aí de segmento de cerca de um ano. Aqui vem mostrando um gráfico que nos mostra a presença de sobrevida sem evento adverso dentro de um ano, no grupo intervenção e grupo controle. A gente mostrou aqui, pelas curvas, pouca diferença entre os dois grupos, né, em relação a esse desfecho primário, sendo que não teve um intervalo de confiança passou pelo 1, então não teve relevância significativa nesse estudo, e mostrando nenhum benefício em relação à realização do MitraClip. Um segundo estudo que também foi realizado nessa mesma época foi o COAPT, foi um grande estudo também realizado no Canadá e nos Estados Unidos, que pegou 614 pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, insuficiência mitral grave sintomáticos, a despeito do tratamento clínico, e o grupo selecionado tinha um diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo abaixo de 70 milímetros. No grupo intervenção, foi realizado o reparo valvar percutâneo com MitraClip, juntamente com tratamento medicamentoso. No grupo controle, apenas o tratamento clínico otimizado. Como desfecho primário, foi avaliada a hospitalização por insuficiência cardíaca e desfecho secundário a mortalidade por todas as causas, aí com tempo de segmento de 2 anos. Em relação aos gráficos, o primeiro deles vem mostrando a hospitalização por insuficiência cardíaca, mostrando uma redução de 47% do grupo intervenção em relação ao grupo controle, e no que diz ao desfecho de mortalidade, ocorreu uma redução de 38% no grupo intervenção em relação ao grupo controle, mostrando aí um benefício muito grande da realização do MitraClip juntamente com o tratamento clínico nesses pacientes. Aí que surge a dúvida, como dois estudos, de certa forma, semelhantes, tiveram resultados tão distintos? Aqui eu trouxe uma tabela que pode mostrar para a gente o que pode ter acontecido e ter dado esse resultado tão diferente. No estudo MITRA-FR, os pacientes entraram com o tratamento clínico, com monitoramento menos rigoroso, existia a possibilidade de ajuste ao longo desse estudo do tratamento clínico. A insuficiência mitral era proporcional à disfunção do ventrículo esquerdo, ou seja, por exemplo, o paciente já tinha uma insuficiência mitral avançada, mas já estava com o ventrículo esquerdo também muito dilatado, né? Sendo que o volume médio estimado do ventrículo esquerdo nesse grupo era de 135 ml por metro quadrado, e vem mostrando como resultado que corrigir a insuficiência mitral funcional em pacientes já com VE muito dilatado não ocorreu benefício. Já no estudo COAPT, o tratamento clínico dos pacientes já entrava muito otimizado, né, e eram seguidos de uma forma rigorosa. E nesse grupo de pacientes, a insuficiência mitral foi desproporcional, ou seja, a insuficiência mitral era mais grave do que a dilatação do ventrículo esquerdo, sendo que o volume médio estimado do ventrículo esquerdo desse paciente era de 101 ml por metro quadrado, demonstrando aí como resultado para nós que o MitraClip reduziu a mortalidade de hospitalizações e nesses pacientes que tinham essa insuficiência mitral de uma forma aí desproporcional à dilatação esperada do ventrículo esquerdo. Aqui um terceiro estudo que veio comparando também a questão do MitraClip, que foi o Reshape HF2 Trial, foi publicado em 2024, que pegou 420 pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, que estavam sintomáticos, e nesse grupo de pacientes foi testado a correção da insuficiência mitral moderada a severa. O grupo intervenção recebeu reparo valvar percutâneo com MitraClip, junto com tratamento clínico medicamentoso.
No grupo controle, os pacientes ficaram somente com tratamento clínico otimizado. Como desfecho, foi avaliado a presença de morte cardiovascular, hospitalização por IC, com tempo de seguimento aí de 2 anos. Nesse estudo, como o gráfico vem mostrando uma redução da hospitalização por causa de insuficiência cardíaca de 41% do grupo intervenção em relação ao grupo controle, o que vem nos reforçando os achados do COAPT, mostrando benefício em redução de hospitalização e qualidade de vida. Porém, no que diz respeito ao quesito redução de mortalidade, o Reshape HF2 Trial não trouxe benefício nesse cenário, não teve relevância significativa. Aqui mais um estudo que veio comparando a plastia versus a troca valvar mitral em pacientes com insuficiência mitral de etiologia isquêmica grave. Foi um estudo que envolveu 251 pacientes que tinham regurgitação mitral isquêmica grave e doença arterial coronariana. No grupo intervenção, receberam reparo valvar mitral com anuloplastia do anel, e no grupo controle foram realizados a substituição do anel valvar mitral, seja ela com prótese biológica ou mecânica, sendo que foram avaliados como desfecho primário, presença do remodelamento do ventrículo esquerdo, como desfechos secundários, tamanho e função do ventrículo esquerdo, presença de eventos cardíacos cerebrovasculares graves e a regurgitação mitral e rehospitalização e qualidade de vida, aí mostrando para a gente um tempo de segmento dentro de 2 anos. Aqui o primeiro gráfico vem mostrando o reparo versus a troca valvar, no que diz respeito aqui a presença de recorrência de regurgitação mitral. O primeiro grupo é o do reparo, né? Esse mais azulzinho, mais escuro da coluna é a regurgitação mitral. Então, em todos os meses de segmento, aqui 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, em todos eles teve maior prevalência de recorrência de regurgitação mitral, sendo aí estimado 58,8% no grupo reparo versus 3,8% no grupo controle. E no que diz respeito ao quesito mortalidade, né, no grupo reparo teve um pouco menos de mortalidade em relação ao grupo intervenção, porém não teve relevância significativa, que mostra para a gente que nesse cenário específico a realização da troca valvar é mais benéfica em relação à plastia. Outro estudo publicado também foi em pacientes que foram submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica e que tinham insuficiência mitral moderada. O objetivo desse estudo era avaliar se valia a pena ou não a realização da plastia desses pacientes com insuficiência mitral moderada. Então, foram selecionados 301 pacientes com regurgitação mitral moderada e doença arterial coronariana multiarterial. No grupo intervenção, receberam a cirurgia de revascularização combinada com a plastia mitral. No grupo controle, foi realizada apenas a cirurgia de revascularização. Como desfecho, foi avaliado remodelamento ventricular esquerdo. Como desfecho secundário, presença de eventos cardíacos ou cerebrovasculares importantes, mortalidade, regurgitação mitral e rehospitalização com tempo de segmento aí de 1 ano. Como o primeiro gráfico aqui vem mostrando, a presença de eventos cerebrovasculares, a gente não teve relevância significativa em relação entre o grupo intervenção e o grupo controle. Já no que diz respeito ao quesito mortalidade, também não houve relevância significativa na comparação entre os dois grupos. Vem mostrando para a gente que o reparo valvar mitral concomitante à cirurgia de revascularização, em caso de pacientes com insuficiência mitral moderada, reduziu a regurgitação residual, porém não teve impacto na sobrevida, remodelamento ou qualidade de vida, sendo que ainda teve um aumento de tempo de internação e, além disso, outras complicações relacionadas ao procedimento, como aumento do tempo de SEC, né? Então, não foi considerado que não deve ser avaliado caso a caso a realização da correção da insuficiência mitral nesses pacientes. Um último estudo que foi realizado na Alemanha, Matterhorn Trial, foi um estudo de não inferioridade que veio para comparar a segurança do reparo transcatéter MitraClip versus a cirurgia de troca valvar mitral. Foram selecionados, então, 210 pacientes com insuficiência cardíaca com regurgitação mitral secundária. No grupo intervenção, foi submetido ao reparo transcatéter MitraClip. O grupo controle recebeu a cirurgia de substituição da válvula mitral. No grupo, como desfecho, foi avaliado primariamente presença de morte e hospitalização por IC, reintervenção da insuficiência valvar mitral, implantação de dispositivo de assistência ventricular e AVC, com tempo de segmento aí de apenas 1 ano.
Aqui, como evento adverso maior, a gente pôde observar que no grupo intervenção, né, que foi submetido à realização do MitraClip, esse daqui, teve muita diferença em relação às duas curvas, então, assim, teve uma taxa de segurança muito superior, com a redução do risco relativo em 60% no grupo intervenção, mostrando aí uma segurança grande. Já no que diz respeito à presença de recorrência de insuficiência mitral dentro de um ano, foi observado que no grupo do MitraClip ocorreu uma recorrência de 8,9% e no grupo da cirurgia uma recorrência de insuficiência mitral de 1,5%, o que a gente faz a gente pensar um pouco mais também nesses resultados, porque foi um estudo para a válvula realizado em apenas tempo de segmento de apenas um ano, que apesar de ser seguro, a gente ainda tem um pouquinho do pé atrás em relação a esse cenário. Como mensagens finais, eu trouxe aqui que nos países subdesenvolvidos, a etiologia reumática ainda tem uma prevalência maior. A insuficiência mitral primária, a estenose mitral reumática é importante, com presença de sintomas ou critérios complicadores, o tratamento acaba sendo cirúrgico. A abordagem invasiva da estenose mitral degenerativa é conduta de exceção. A realização da plastia de folhetos é o procedimento de eleição, desde que a anatomia valvar for favorável. A insuficiência mitral secundária, o tratamento preferencial é pela via percutânea, se for refratário ao tratamento clínico otimizado, né? E a gente deve selecionar esses pacientes de uma forma muito efetiva para não estar cometendo erros de seleção. Aqui são as nossas referências para quem quiser acessar depois. E gostaria de convidar todos a participar da nossa comunidade de cardiologistas em Minas Gerais e também estar acessando a nossa TV SMC, que está disponível no canal do YouTube. Tem muita coisa boa lá para a gente conseguir avaliar. Gostaria de agradecer a todos. Obrigado. Lucas, Giovanni, fantástico, tá? Parabéns, Marcélia. Gente, é muito conteúdo para a gente poder discutir, tá? Nós temos aí uns 10, 15 minutinhos e eu tenho certeza que uma série de dúvidas vão aparecer, né? Nós estamos falando de uma válvula, um monte de condições. Marcélia, seus comentários, vamos lá. Bom, gente, eu acho que a cardiopatia reumática é algo que tem que estar sempre presente na nossa mente como agente etiológico. Geralmente, esses pacientes vão manifestar, principalmente na estenose mitral, sintomas 20 anos depois ou mais do acometimento, eles nem lembram que tiveram febre reumática, tá? Então, a gente, como profissional da saúde, tem que ter esse agente etiológico aí dentro da nossa carta de agente etiológico, até porque o reparo, ele tem indicações diferentes. No caso da estenose mitral de etiologia reumática, eu acredito que o score de Wilkins, ele não é assim tão preciso, a gente sente isso no decorrer de anos de prática. O EcoScore, eu não tive possibilidade de treinamento para aplicar, mas eu acredito que ele refine os pacientes de risco intermediário, tá? Alguns critérios, pelo que a gente pode perceber, tipo insuficiência mitral moderada, contraindica a plastia percutânea, nem sempre são levados como contraindicação absoluta, então a gente deve individualizar esses pacientes. No que se refere a tratamento cirúrgico da estenose mitral, como os meninos muito bem disseram, a gente deve dar preferência à plastia e quando a válvula está muito calcificada, a troca valvar. E eu queria alertar que a gente está tendo um aumento de sobrevida média da população como um todo. Então, a cada dia mais, vocês vão se deparar com estenose mitral de etiologia senil. Ecocardiograficamente, é muito fácil da gente diferenciar, porque, como o Lucas disse, a reumática ela pega mais a ponta do folheto, a senil mais o anel valvar. E, gente, que infelizmente os resultados cirúrgicos são muito ruins para doença degenerativa,
Por quê? Porque a calcificação do anel, ela vai dificultar o implante de uma prótese, assim como está em andamento cirurgia, estudos com procedimento transcatéter, visto que esse anel é mais rígido, mas tudo em fase experimental. Então, isso daí vai evoluir muito, acredito eu, nos próximos anos. Ainda no que tange, já passando para insuficiência mitral, mas eu acho que sim, em relação às duas. Vocês observam que quando o paciente tem a lesão grave e está sintomático, tratamento cirúrgico. Só que a gente tem pacientes que às vezes têm uma PSAP elevada, né? PSAP maior que 50, no caso da insuficiência mitral, átrio esquerdo maior do que 40 milímetros, e a gente, às vezes, até pega pacientes com a lesão moderada e que já tem hipertensão pulmonar. Então, assim, uma coisa que muito me levantou curiosidade desde que eu exerço a cardiologia, e estão em andamento novos índices no estranho, a gente tem um índice de rigidez atrial, e talvez esses novos índices vão trazer para a gente por que, às vezes, um paciente que é estenose ou insuficiência moderada já estão com repercussão na PSAP. Então, assim, existem outras variáveis que vão evoluir no andar aí dos anos. Em relação à insuficiência mitral, eu quando dou aula para graduação, eu gosto muito de, assim, enfatizar. Gente, insuficiência mitral primária, grave, sintomática, é cirúrgico. Secundário, até que se tenha outras exceções, a gente trata a doença de base, é tratamento clínico da insuficiência cardíaca. Ponto. Gente, isso é muito importante. Vocês não têm ideia a quantidade de paciente que a gente pega, que vem do interior, às vezes, mais interior que aqui, com insuficiência mitral secundária para operar. Você tem que tratar a insuficiência cardíaca do cara, como é a cardiografia, você tem que olhar a válvula mitral e definir isso para o clínico, sabe? Porque senão você vai errar com coisa boba, tá? E, finalmente, no que tange ao tratamento percutâneo, como o Giovanni mostrou de forma muito elegante, muitos estudos mostram melhora da qualidade de vida, mas com pouco impacto na sobrevida. Então, eu acho que isso, quando indicado, deve ser muito bem esmiuçado pelo Heart Team. Só para finalizar, o que o Passaglia falou semana passada, o paciente certo, com tratamento na hora correta e a indicação de tratamento correto. Isso daí é a base de tudo. E a última observação. Quando a gente pega um caso que deu errado, a gente, infelizmente, está sem recurso no Terezinha atualmente para fazer cirurgia cardíaca. Mas quando você pega um caso que o desfecho é ruim, gente, senta o Heart Team, os residentes, a gente marca uma reunião para entender o que deu errado. O nosso crescimento como equipe, quando isso acontece, é fabuloso. Infelizmente, esse caso foi aí para o HC, fez a plastia, eu ainda não consegui descobrir o que deu errado, porque o score de Wilkins foi 8 aqui, foi 8 aí, mas assim, eu não tive alcance aos detalhes, se foi aplicado o X-score, enfim, o que aconteceu durante o procedimento para essa paciente chegar aqui em Juiz de Fora com congestão. Mas essa busca no que deu errado, para você, para os próximos casos, melhorar, eu acho que é um dos fatores que mais engrandece a equipe. E a gente não pode perder essa disciplina. É isso, Luiz. Excelente, viu, Marcélia? Pessoal, Heart Team, tá? E na válvula tem que ter o ecocardiografista, o cirurgião, o cardiologista clínico. Se a gente não discutir de forma conjunta, vai tomar a decisão errada. Perguntas, pessoal. Quem que tem dúvidas em relação à valvopatia mitral? E para onde que nós vamos levar a discussão hoje? Vamos lá. Pessoal que assistiu a aula. Ô Lu, não estou falando de arritmia ainda não, tá? Daqui a pouco a gente entra em FA, que é um complicador, Nossa, viu? aqui, desculpa, agora eu vou pegar o gancho então de novo. Gente, eu já tenho mais de 20 anos de formada, então a gente pegava prolapso da válvula mitral 20 anos atrás e falava assim, 4% desses pacientes fazem morte súbita. E ficava aquele hiato, será por quê? E hoje, graças a Deus, à luz da ciência, a gente sabe que esses pacientes podem fazer fibrose na ancoragem do folheto posterior no ventrículo esquerdo e desenvolver aquela disjunção do anel valvar mitral. Então, assim, a gente que já está na cardiologia há muito tempo, é um esclarecedor formidável para o que está acontecendo com esses pacientes. E a gente, como ecocardiografista, bater o olho no prolapso mitral, acho que tem que ser extrapiramidal. Vai lá na base do folheto e vê se já não tem disjunção, embora a ressonância seja um exame mais sensível.
Até para predizer se tem fibrose, a gente tem que complementar com a ressonância. Gostei. Então vamos entrar na discussão e Posso botar a Lu? falar? Botar a Lu Bora. na discussão, gente, que prolapso Posso falar? valvar mitral arrítmico é a Lu que tem que ajudar a gente. Vamos lá. Bom dia, gente. Parabéns pela aula, foi excelente. Então, essa questão, né? A gente está falando, se for avaliar só o prolapso da válvula mitral como entidade clínica, se a gente ficar desesperado com o risco desses pacientes terem morte súbita, nós vamos adoecer. Porque todo eco que tiver prolapso, a gente achar que ele vai ter morte súbita, e em geral esses diagnósticos estão em pacientes muito jovens, né? Então, a gente tem que procurar os fatores de risco. E um grande marcador desse fator de risco é a disjunção do anel mitral. Nem todo paciente que tem disjunção vai ter morte súbita, mas é um grande marcador. O outro é a gravidade do prolapso e da insuficiência mitral. A gente sabe que a correção da cirúrgica da insuficiência importante reduz morte súbita no paciente que tem a insuficiência mitral importante. E aí, a gente tem que procurar marcadores clínicos, eletrocardiográficos, para poder predizer o risco desse paciente de morte súbita. Então, a gente sabe, paciente que tem alteração de repolarização na parede inferolateral, paciente que faz arritmia ventricular complexa, né? Taquicardia ventricular, recorrente, com morfologia que saiu lá da base da mitral, né? Que tem um eixo aí superior e morfologia, a maioria das vezes, com bloqueio de ramo direito ou com D1 e AVL negativo, as extrasístoles. Fibrose é um grande marcador para a gente desse risco. Então, a disjunção, a gravidade da disjunção nos prediz a chance de desenvolver fibrose. Mas a fibrose na base dos músculos papilares, por isquemia constante da tração ali, é o grande marcador de risco. E uma publicação interessante, eu posso até mandar para vocês, do ano passado, no ESC, que tem uma figura de ilustração central. Agora não, espera só um minutinho, já eu converso com você. O meu ajudante vem, ele ouve a minha voz na aula, ele vem conversar comigo também. Olha lá. Olha lá que Vai lá, lindinho. ajudante, eu já vou fazer para você. E então, essa figura ilustrativa do risco de morte súbita é muito interessante. Então, o paciente que já teve evento é prevenção secundária, não tem conversa, é CDI. Paciente que tem um prolapso sem insuficiência mitral importante, sem arritmia no Holter, que não tem sintoma, a gente vai seguir esse paciente, né? Você não precisa ficar pedindo ressonância para todo mundo se o eco não mostra disjunção no anel mitral, se o paciente não tem arritmia, não tem palpitação, não tem queixa, né? E o paciente que tem queixa de palpitações e o paciente que tem pré-síncope ou síncope, que é um grande marcador. É raro, mas se acontece, muito provavelmente o paciente tem substrato. A gente teve uma paciente recente, assim, para você ver que é raro, não é tão comum, que a gente implantou CDI por síncope sem pródromo e arritmias ventriculares muito complexas. O eletro de repouso da paciente é cheio de extracístole ventricular, e é ressonância com fibrose, então é o paciente que tem um grau de complexidade importante de arritmias que a gente vê no Holter, e às vezes o teste ergométrico também ajuda a gente, porque as arritmias são complexas e pioram com esforço. Acho que é Isso, isso, um Lu. resumão. Um paciente muito difícil de tratar, né? Porque quando você tem a disjunção, vamos dizer que ele não tem IM. O paciente que tem IM grave, a gente sabe que ele vai para a troca valvar. Facilita. Agora, facilitou, pronto, tomou uma decisão. Agora, grande parte desses pacientes, ele tem a fibrose, tem a disjunção, não tem IM. E a gente sabe que hablar ali é quase que impossível e pouco efetivo. Gente, só para vocês poderem Sim. guardar essa informação, tá? E tem gente que acha que botar na cirurgia resolve. Não. A cirurgia não resolve a disjunção. Você não consegue dar ponto ali, gente. Você Não só tira a troca a válvula. capacidade. Você continua com E não aquela tira o região, com aquele substrato. Então, é um novo conceito. É importante vocês Sim. estudarem o prolapso arrítmico, a disjunção. É importantíssimo a gente fazer diagnóstico, saber estratificar esse paciente. Em alguns a gente já sabe o que fazer, numa grande maioria a gente ainda não sabe, tá? Sim. O que E mais só de dúvida? terminar a arritmia, né? Lembrar da fibrilação atrial, que vai estar tão frequente em ambas as patologias todas as patologias da válvula mitral, porque a distensão do ato vai predispor o desenvolvimento, né, dos focos arrítmicos. E lembrar da anticoagulação específica, né? Que o estudo é
grande, contou com muitos pacientes do Brasil, o Invictus, para a gente manter com varfarina os pacientes que têm estenose mitral moderada, é importante. Esse paciente não é para usar DOAC, ele é muito trombogênico e o DOAC foi pior para ele, a rivaroxabana. E após a troca, o River mostrou para a gente que é possível sim deixar esse paciente com rivaroxabana no segmento pós-troca valvar, passada a fase aguda ali do procedimento cirúrgico. O que mais? Corretíssimo. E mais uma coisa, né? Lembrar da ablação. Eu fiquei muito feliz no Congresso Mineiro, que eu vi uma apresentação de um trabalho, que eu avaliei um trabalho da UFMG, que eu fiquei assim maravilhada, de ablação com mapeamento eletroanatômico em paciente com estenose mitral ou já abordado alguma vez por plastia, porque você fala assim, nossa, é um átrio tão doente, mas hoje nós temos recursos para tratar mesmo esses átrios muito doentes. E esses pacientes ficam muito sintomáticos, às vezes, da FA. E era o paciente que era largado. É igual assim, é estenose mitral reumática, o átrio dele é gigante, ele fez FA fatalmente e vai ficar assim porque essa é a vida. Não, com o recurso atual do mapeamento, a gente consegue ter precisão de ablacionar vários focos, mesmo que esteja longe do ósseo pulmonar, enfim, e dar um resultado satisfatório para o paciente no controle da arritmia. Então, é não deixar na inércia, né? A gente tentar melhorar aí para os pacientes. Lu, nós estamos estudando aqui esses dois pontos. Primeiro, pensar, estão falando de estenose mitral, tá, gente? Pensar na valvoplastia percutânea mais precoce, antes que você tenha todas as alterações anatômicas ali atriais e que realmente vão fazer a doença evoluir, e pensar qual que é o papel da ablação nesse processo. Em que momento que a gente deve fazer a ablação para melhorar a sintomatologia do paciente, viu, gente? Sim. Lembrando que, do contrário, quando você pensa em insuficiência mitral, você vai pensar em ablação, particularmente no paciente Da que tem caneta que IEM escreve. atriogênica, gente. Não esqueçam disso. Aqui o Tá? papel. Você pensa em primária e secundária, e quando você tem a secundária e ela é atriogênica, tá? Secundária fibrilação atrial, a tomada de decisão não é troca valvar, é controle de ritmo. Tá bom? E as Sim. pessoas erram. Eles mantêm FA, troca a válvula, e você não entende que é apenas um marcador da dilatação do anel por causa do FA. Se você controlar o ritmo, você tem uma regressão tanto da insuficiência tricúspide quanto da insuficiência mitral. Tá? Mais perguntas? Doutor Luiz, bom dia. E Lawrence? É Laurence aqui. Parabéns aí aos colegas Lucas, o Giovanni pela aula, foi uma excelente aula. Eu tenho uma dúvida em relação ao mitraclip para paciente com IEM primária. Qual que é o perfil de paciente ideal? Primeiro que na primária reumática, impossível. Tá bom? Você tem o folheto todo acometido com espessamento, calcificação e o aparato subvalvar também. Tá? No prolapso é possível, mas sem dados ecogeográficos que estão relacionados à distância dos folhetos e ao tamanho do anel, que são definidores se é possível realizar ou não. Tá? Lembrando que o Mitra, gente, ele foi desenvolvido para pacientes refratários, com internação e que tenham contraindicação à cirurgia. Então, ele não compete com a cirurgia. E foi o grande erro do último estudo, que é o Matterhorn. Tá? A gente não sabe ainda quem que é o paciente ideal. Nós ainda estamos aprendendo a técnica, ela não é ideal. E eles já quiseram, num estudo que foi completamente enviesado, comparar com cirurgia cardíaca. Tá? Depois, se quiser, eu falo tudo de errado que tem no estudo, mas não é o momento. Eles não são competidores nesse momento, tá? Eles são complementares. É que o paciente que não é cirúrgico. E aí você pode pensar na IEM isquêmica, por exemplo, paciente que não tem condição de transplante. Você pode pensar no paciente que tem uma IEM por insuficiência cardíaca, que também não tem indicação de transplante, entendeu? São pacientes que você está ali no borderline, que ele está refratário, e que tem uma morfologia adequada, tá? Essa morfologia do desproporcional, né, Marcélia? Isso. Ela tem que estar na cabeça de vocês. O que é tamanho de Então, ventrículo, o que é insuficiência mitral. Proporcional e desproporcional. desculpe, a válvula não pode estar calcificada. A calcificação não dá para ancorar o clipe mitral. Então, por isso que o Luiz disse muito bem, a isquêmica e a miocardiopatia dilatada. Tá, Então, a joia. Tá bom? reumática São os não. dois principais.
E, Lawrence, eu falei do prolapso, mas não foi testado no prolapso, tá? Uhum. Ele foi Eu testado em acredito M aqui. secundária. Todos os trials Uhum. põem M secundária. O pessoal Secundário. está extrapolando para o prolapso como se o prolapso fosse contraindicação a fazer cirurgia cardíaca. Lembrando que prolapso, gente, eu não sei como é que é o centro de vocês, o ideal, particularmente o folheto posterior, é plastiar, tá? Folheto posterior é plastiar. 95% de chance. Folheto anterior é um pouco mais difícil, a técnica é um pouco mais difícil, os resultados são um pouco piores, tá? E, de uma forma geral, o que eu vejo no Brasil é trocar válvula sem plastiar. E isso é muito ruim. Tá? Aqui na UFO, geralmente os cirurgiões fazem plastia também. É o que tem melhor Legal. resultado. Obrigado, doutores. Mais perguntas, gente. Tem mais 2 minutinhos para a gente fechar a aula. Já que ninguém pergunta, Marcélia, me dá uma ajuda rapidinho de 1 minuto. Se a gente vem caracterizando o ventrículo esquerdo, não só em fração de ejeção, tamanho, e agora também em relação à avaliação antes da fração de ejeção vir a se alterar, a gente começa a entender um pouquinho mais a atriopatia, como é que ela funciona. E você tem alguns marcadores ao ecocardiograma, além da dilatação. Quais são esses marcadores que vocês olham, por exemplo, a contratilidade do apêndice, e outros marcadores que vocês têm aí em relação ao ecocardiograma? Então, o estranho. Peraí, ô Passaga, deixa eu sair daqui que eu tenho um ajudante canino que está roncando aqui perto de mim. Peraí. É, em relação a marcadores ecocardiográficos, a gente tem um deles, né, a velocidade, quando o paciente está em fibrilação atrial, no eco transesofágico, a velocidade do fluxo no apêndice atrial esquerdo é um preditor de possível ou não cardioversão. E a gente sabe que o paciente, estando em ritmo sinusal, tanto a dilatação do anel quanto os sintomas, eles melhoram. Agora, novas técnicas como o strain do átrio esquerdo, principalmente, orientam a gente quanto à deterioração dessa conexão átrio-leito pulmonar. Então, a gente tem o strain, são 3 tipos de strain do átrio esquerdo, mas a gente tem o strain de reservatório, o strain de conduto e o strain de bomba. E quando já tem alteração do strain do átrio esquerdo e também uma alteração no strain do ventrículo esquerdo, que são câmaras interligadas, a gente usa já como marcador de pior evolução. Ok, pessoal. Mais algum comentário? Luiz, bom dia. Ei, Miltinho, Milton. beleza? Esperamos você Tudo hoje, hein? bem? Pode deixar, estamos chegando. Luiz, fala para a gente um pouquinho de profilaxia de febre reumática, depois que o paciente ou faz plastia ou troca a válvula. Um pouquinho de profilaxia. Gente, se valvopatia já tem pouco estudo para febre reumática e profilaxia, aí que não tem, tá? Tudo é consenso com opinião de especialista. A gente sabe que o paciente que vai para procedimento na valvopatia reumática é o paciente mais grave, né, Miltinho? E é o paciente que, idealmente, se deveria manter essa profilaxia durante mais tempo. Daí que vem a recomendação que, apesar dele passar de 40 anos de idade, você deveria considerar manter essa profilaxia secundária a longo prazo. Particularmente no paciente que mantém a válvula nativa, lembra que alguns deles já estão com prótese mecânica, tá? É quando você já está com prótese mecânica e não tem mais válvula nativa. E os que têm contato com criança, gente, porque tem contato com estreto o tempo inteiro. Esse grupo de paciente que tem a válvula nativa, por exemplo, fez uma valvopatia percutânea e tem doença mitral e tem doença aórtica ainda não abordada, mais 40 anos de idade e tem criança dentro de casa, é um paciente que é elegível a você manter por mais prazo a profilaxia secundária, tá? Agora, Mitinho, a gente tem muito aqui, né? Você troca a mitral, troca a aórtica, é prótese mecânica, não tem doença na tricúspide. A gente ficar tomando bezetacil o resto da vida, ninguém merece. Ali eu tenho prótese mecânica, eu não tenho mais a válvula nativa, e esse paciente eu tiro, tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Você costuma, por exemplo, o paciente que tem a prótese nativa ainda, às vezes fez valvoplastia ou trocou uma prótese biológica.
Você mantém acima dos 40 anos, se tiver contato com criança? Isso é opinião de especialista também, tá, gente? Porque, no meu entendimento, a hora que eu ponho a prótese biológica e ela faz a endotelização, eu vou manter ali os mesmos receptores para ativação do sistema imunológico. A preocupação que eu tenho, e isso é preocupação pessoal, não tem estudo em relação a isso, que a atividade inflamatória e imunológica ela pode se manter. E aí eu diminuo o tempo de durabilidade possível dessa prótese. Mas isso é achismo, não tem estudo, tá? E nem vai ter. Nós temos uma doença completamente negligenciada. Quando eu acho que o paciente é jovem, 40, 40 e poucos anos de idade, uma valvopatia muito grave, a prótese é biológica, e eu tenho medo com relação à durabilidade muito curta, e ainda tem contato com criança, eu tenho tendência a tentar manter essa profilaxia secundária a longo prazo. Vocês veem que é um monte de conjunções multivariadas que eu tento aí juntar, tá, gente? Mas isso é opinião. Importante, tá? Isso é opinião, tá? Ok? Pessoal, vamos fechar? 8h45? Gente, tem que estudar. Sabe por quê? Nós temos uma tendência a querer estudar hipertensão, diabetes, obesidade, uma tendência a dar muito valor à doença coronariana, uma tendência a dar muito valor hoje à fibrilação atrial, e não sem razão, combinado? A gente esquece que nós somos um país, a gente chama de middle income country, né? Nós somos um país intermediário, e a valvopatia é uma doença muito prevalente, tanto a degenerativa nos estados ou nas cidades que estão aí mais para o sul, quanto a reumática, tá? E é uma causa importante de cirurgia, perda de qualidade de vida, diminuição de sobrevida. A gente, como cardiologista, tem que dominar esse tema, tá? Fica aí a dica, revejam essas aulas na TV SMC, estudem, vocês têm que dominar a doença valvar, tá bom? Não é o cirurgião, não é o hemodinamicista, é o cardiologista clínico, ele que é o dono do paciente, ele que trata da forma clínica, e ele que pede os exames, e ele que faz o acompanhamento, e ele que fala qual que é o melhor momento de abordagem. É lógico que como abordar lá, a hora lá, é do cirurgião, intervencionista, mas o momento é de vocês, tá bom? Com sinceridade, estudem. Pessoal, quem fecha a aula é o pessoal de Juiz de Fora. Um agradecimento muito especial à participação de vocês. Lucas, Giovanni, é uma dupla, tá? Sertaneja. E Marcélia, com vocês. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de ter apresentado essa aula aqui na Sociedade Mineira de Cardiologia. Gostaria de agradecer muito a nossa staff, Marcelo, que nos auxiliou bastante aí. Foi um prazer para nós. Gostaria de agradecer a todo mundo. Bom final de semana a todos. Marcélia. Dar parabéns aos meninos, a gente acompanha a evolução, o crescimento, isso é muito gratificante. E a Sociedade Mineira de Cardiologia que nos propicia aí essa corrente de aprendizado. Obrigado a vocês pela parceria e pelo aprendizado contínuo que a gente tem toda sexta-feira, tá, gente?